Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Estágio Cast, o videocast do Colégio Estágio. Colégio Estágio, uma escola localizada em São Bernardo do Campo, um colégio com uma filosofia humanista, socioconstrutivista, com aprendizagem baseada em projetos, em formação social, crítica e cidadã. E esse é o segundo episódio do nosso videocast. Para me acompanhar no episódio de hoje, sempre a minha companheira Vitória, nossa ex-aluna, hoje assessora aí de mídias sociais do colégio. Vitória, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Muito feliz de estar aqui de novo. Muito bem, Vi. Para o episódio de hoje, também estou contando aqui com o professor Eduardo Dreyer, professor de tecnologias, designer instrucional do Colégio Estágio. Du, muito prazer ter você aqui. Valeu, obrigado pelo convite, estou feliz demais de estar aqui com vocês e vamos conversar sobre um papo tão legal, que eu gosto tanto. Perfeito! E como em todo episódio, a gente recebe sempre um estudante do colégio para também dar sua visão, contribuir com o nosso bate-papo. Trouxemos hoje o Marcelinho. Oi, Marcelo. Ei. Aluno da 7ª série, também aluno aí dos cursos de robótica, tecnologia do colégio. Tudo bem, Marcelo? Se apresenta pra gente aí. Tudo bem, eu fico muito grato pelo convite, eu tô bem animado aqui pra fazer um bate-papo com vocês. Muito obrigado, Marcelinho. E é isso aí, pessoal. O nosso videocast tem a intenção de conversar com as famílias, de conversar com estudantes, profissionais da área da educação, sobre as transformações que estamos passando na educação, nosso contexto, essa mudança de mentalidade. Aliás, tema que foi importante no primeiro episódio, discutimos sobre a mudança de mentalidade, o que é pensar uma nova mentalidade em educação. E nesse segundo episódio, trouxemos o tema das tecnologias, tão importantes, né? E tão em alta evolução na sociedade, no mundo, e como é que elas impactam no nosso fazer cotidiano, na nossa forma de educar, na nossa forma de construir o cotidiano da escola. Para fazer aqui uma introdução a esse tema, eu sempre trago aqui um recorte, uma citação. Dessa vez não é uma citação de algum personagem, algum autor, mas uma citação de uma reportagem que eu li recentemente sobre tecnologias, que eu queria compartilhar com vocês para a gente começar o nosso bate-papo. A citação diz o seguinte, né? De acordo com os relatórios de 2020 da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a educação deve evoluir para ajudar os indivíduos a se desenvolverem como pessoas, cidadãos e profissionais. No mundo complexo e de rápida mudança que estamos inseridos, isso pode exigir uma reorganização de ambientes de aprendizagem formais e informais, assim como novos conteúdos e ofertas educacionais. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Assunto importante, né? Muito importante. Que as tecnologias estão, assim, avançadíssimas e tem que introduzir na educação. Não tem nem pra onde fugir, é isso? Pois é, Vi. E nesse sentido de introduzir na educação, né? A gente tá num colégio que a gente vive e respira tecnologias há muito tempo. Nosso pioneirismo em relação a isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também nesse episódio de hoje. Uhum. Mas eu queria começar trazendo uma reflexão, né? Recentemente a gente teve uma participação aí num programa junto ao Intel, que é uma faculdade de tecnologias lá dentro da USP, né? Muito interessante a abordagem. E trouxeram pra gente uma reflexão muito interessante que eu queria trazer para vocês aqui também, que é a questão da exponencialidade do desenvolvimento tecnológico, né? Nesse momento. E é muito interessante. Quando a gente fala de exponencialidade, diz respeito a gente enxergar as tecnologias, o que é novo, o que é velho. Quando a gente enxerga, né, que tudo que estamos vivendo hoje aqui em termos de educação, em termos de cada vez mais aquele modelo educacional em que o professor é detentor do conhecimento e você tem na sala de aula alunos sentados e só ouvindo o professor, isso parece o modelo mais comum ao qual nós estamos inseridos e que vivemos como alunos, ainda como professores, mas como alunos principalmente, nossos pais e nós, né? Quando a gente enxerga que as discussões que existem hoje são: precisamos criar
modelos educacionais mais personalizados, em que exista o diálogo, em que exista a interação entre as pessoas, em que exista a construção mútua do conhecimento, não é à toa que somos uma escola socioconstrutivista, né? A gente constrói em social, com as pessoas, a gente vai buscar a origem disso. E quando a gente busca a origem disso, a gente vai buscar lá em Sócrates, na Grécia, né? 400 anos antes de Cristo, Sócrates já falava sobre dialética. O que é dialética, né? A construção da tese, antítese, não é isso? Esse discurso, como nós saímos diferentes no meio de uma discussão, né? Base da democracia. E passamos por diferentes mudanças. Quando a gente passou pelo renascimento cultural, né? Que mudou-se a mentalidade medieval de mundo. Depois veio o iluminismo, que trouxe as universidades, a razão. Estamos falando aí de distâncias de 200 anos para que uma grande mudança aconteça. E aí a gente cai nesse contexto aqui da internet. Mais ou menos aqui no final dos anos 80, 90, a gente já começa a ter os experimentos aí com internet em educação. E a gente percebe que de 80 para cá, como essas grandes transformações vão acontecendo cada vez mais rápidas. E é isso que a gente chama de exponencialidade. Lembra quando a gente começava ali internet de escada? Nos anos 90 a gente ganhava um CD da UOL, da AOL, não, né, da América Online, vinha no jornal para você instalar no seu computador, você colocar ali uma conexão de escada, e aquilo começou a movimentar as pessoas para se comunicarem nos chats, nos bate-papos do UOL, né? Aquelas coisas que a gente participava antigamente. Como cada transformação vai acontecendo, vivemos as transformações aí não só dos games, mas das redes sociais começaram a aparecer como o Orkut. Isso gerou uma grande revolução na época. Passamos por Facebook, passamos por diversos outros instrumentos. E quando a gente fala de Facebook, quero dizer para vocês, isso já é velho. Quando a gente fala de TikTok, lançado aí, acho que foi em 2015 ou 2016, uns experimentos assim, já tem dados desse sentido, tudo isso já é muito velho. A própria Uber já é muito velha. Quando a gente fala do novo, a gente fala de conexões importantes. E aí eu chamo meu amigo Marcelinho. Marcelinho, você já ouviu falar de League of Legends? LOL? O que é o LOL? Explica pra gente o que é o LOL. Eu nunca joguei LoL, mas que eu saiba é um jogo RPG mesmo, que até que tem vários campeonatos que dão bastante dinheiro, tá? Pois é isso mesmo, Marcelinho. São campeonatos de videogame que acontecem em arenas como Ibirapuera, arenas grandes, que envolvem equipes do mundo todo, equipes muito bem patrocinadas e financiadas, eventos financiados por grandes empresas, que movimentam milhões e milhões em dinheiro, em torcida. E quando você olha para isso e entende que estamos entrando agora na nova era, que é a era do metaverso, todas as empresas entrando para se constituir e existir dentro de um metaverso, a gente percebe que aonde vai parar isso? Se essa curva está tão exponencial para cima aqui de evolução dia a dia, como é que a gente acompanha isso? O que será que vai fazer com que a gente, dentro da escola, a instituição, que há mais de 250 anos está lá enfileirada, se você fizer uma viagem no tempo e acompanhar, e entrar numa sala de aula lá no século XIX, e você entrar numa sala de aula comum no século XXI, você vai reconhecer que você está numa escola. Se você entrar num mercado do século XIX, você não vai reconhecer que é um mercado. Mas se você entrar numa escola, você vai reconhecer. Sabe por quê? Porque talvez ainda ele é a mesma. Porque ainda não mudou. É claro que estamos num momento de muita transformação. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Onde é que essas transformações vão nos levar? Onde é que essas transformações vão nos conectar com os cidadãos que estamos formando daqui para frente? Que tipo de cidadão flexível? Que tipo de cidadão conectado, com habilidades e competências práticas, que independente da área em que for atuar, precisa entender que as tecnologias são referências e são instrumentos
pro desenvolvimento de qualquer profissão. Sim. Eu acho que as escolas, né, tem que entrar nesse mundo, porque se ela acaba ficando pra trás, né, só nos livros, só naquela coisa quadrada, ela perde tudo que tá acontecendo, né? Eu lembro que quando começou isso de tecnologia no estágio, eu tinha 14 anos. E eu lembro que o Du tava super animado, né? E aí eu lembro que mudou os que era aqueles computador de... Como que chama? Computador de mesa? Aqueles computador de... Isso, computador de mesa. Eu lembro que ele tava super animado, aí introduziu o iPad, o Geek. E aí eu peguei bem essa transformação. Aí eu queria saber como que foi pra você, Du. Isso da tecnologia estar dentro da educação. E no estágio foi muito rápido, né? Porque hoje em dia eu vejo que as escolas estão trazendo um pouco da tecnologia. No estágio foi em 2018, ainda não tinha isso de livro... Tinha, mas era pouco, né? Livro digital, essas coisas. E até ajudou a gente, porque no Geek era, na minha época, era bem personalizado. Acho que hoje é ainda mais personalizado, né? Então era muito legal e facilitou bastante os nossos estudos. Aí eu queria saber como que foi pra você, essa transformação. Olha, transformação... Assim, eu sou ex-aluno da escola, né? Eu estudei nos anos 90 no colégio. Então, pra mim, eu acompanho uma transformação gigantesca também, assim como você, né? A primeira coisa que eu posso dizer é que, como professor, eu entendi que a gente precisa mediar o conhecimento. Porque é diferente de outras matérias que você sabe tudo, né? Ou sabe boa parte do material e você vai ensinar o aluno ali, ó, isso aqui o aluno não tem nenhuma referência. Na tecnologia, você media aquilo que o aluno muitas vezes sabe até mais do que você, ou conhece mais do que você, né? E isso há 10 anos atrás não era uma coisa tão comum quanto é hoje em dia. O Henrique tem esse pensamento, ele traz muito isso para a escola, né? De mediar o conhecimento dos alunos, né? Engajar os alunos. Então, quando um aluno chega sabendo tanto quanto da gente em tecnologia, é bacana porque a gente consegue ter um diálogo com ele, aí vai lá pro Sócrates de novo, né? Abrir um diálogo, saber, entender que aquilo é o momento, a tecnologia vai evoluir, né? Então, não é um conhecimento que hoje a gente sabe tudo de tecnologia e isso vai se manter daqui a 20, 30 anos. Muito pelo contrário, né? A gente está sempre aqui pensando no que vai ser daqui para frente, né? Então, além da estrutura física, que foi justamente por essa evolução também de computação física mesmo, de computadores, né? Eles estão mais fininhos, mais leves, mais portáteis. Então, a gente abriu mão daqueles computadores de mesa e tivemos uma bancada. A partir dessa bancada veio uma outra revolução. A gente vai falar sobre isso depois. O que esse espaço da mesa aqui nos proporcionou e está nos proporcionando. Mas, de cara, eu posso dizer para você que conversar com um aluno que sabia bastante de computador, entender que aquele diálogo era um diálogo que ele se aproximava, um professor estava conversando com ele e ele trazia coisas novas, eu comecei a reparar que o aluno começava a chegar nas minhas aulas falando: Produ, eu vi algo na internet, olha só isso aqui. E a gente começa a ter um diálogo. É uma troca, né? Porque ele se sente protagonista, ele se sente atuante ali no que ele está fazendo, porque a tecnologia é uma linguagem que a gente desenvolveu na escola, né? Essa cultura digital nos últimos tempos. Então é isso, a gente começou a mediar. A tecnologia não era mais só um instrumento ali, né? Ela era um tema, ela era um modo de resolver as questões do dia a dia. É porque no futuro só vai ter tecnologia, se você parar pra pensar. Então, se a gente não aprender agora e não introduzir os alunos agora, eles também ficam pra trás. Perfeito, Vi. Eu acho que o que é preparar o aluno, a gente chama de estudante, né? E tem uma diferença grande entre o aluno e o estudante, né? A gente está tentando trocar um pouquinho essa nomenclatura, porque diz realmente isso, assim. A gente precisa construir uma mentalidade de que o aluno é aquele que recebe a informação e reproduz, né, em testes, em provas, e que tem uma relação de dependência com o professor. Quando a gente fala de estudante, é aquele que é autônomo no seu conhecimento, que vai buscar a informação nas mídias, nas tecnologias, né? Para nos prepararmos para esse podcast de hoje aqui, cada um buscou um caminho diferente, uma experiência de vida diferente, né? E isso tem que ser colocado em jogo aqui, porque isso é a vida. Pessoas diferentes que interagem, se comunicam e evoluem e aprendem juntos, né? Então, eu acredito muito assim, né? A gente viveu uma mudança interessante, né? Que a gente passou aí a geração do celular. E o celular, até mais ou menos 10 anos atrás, era uma realidade em que alguns tinham acesso ao celular particular, né? A um celular privado, o meu celular. Imaginar que um estudante de 7º ano... Tem celular, Marcelinho? Tem, né? um Moto G60. Opa, tá equipado.
que qualquer estudante do colégio, de qualquer colégio, tem o seu próprio celular, muda pra gente também qualquer perspectiva de entender assim. A escola precisa ser o fornecedor dos equipamentos? Em algum momento, sim. Mas acreditem, todos nós temos o nosso próprio equipamento móvel, né? Existe um conceito em educação que é o Bring Your Own Device, né? Que é o BOD, que é traga o seu próprio dispositivo. Por quê? É com esse dispositivo de conexão com a internet, com a informação, que a gente vai construir as relações no mundo daqui para frente. Não só com as pessoas, mas com o conhecimento, com as informações, com a sabedoria, com a ciência, né? E é interessante porque nós passamos por esse momento assim de uso do celular. O primeiro impacto do celular na sala de aula é como se fosse uma coisa muito proibida 10 anos atrás. É impossível você usar celular na sala de aula. Está proibido, os alunos não podem pegar no celular, né? E a gente caminha para um sentido até oposto hoje. Existe até um exagero no uso exacerbado do celular. Mas o que diz respeito a isso? A forma como nós, educadores, também estamos enxergando o papel do celular. E esse novo momento de mediar as construções da aprendizagem. Se eu sou um professor que estou preocupado em apenas transmitir a informação para vocês, eu exijo de vocês uma atenção exclusiva naquele momento. É lógico que nessa formação, o celular não é bem-vindo. Mas por que eu, como professor, não posso aproveitar os momentos em que estamos juntos, que vocês estão com celulares, para considerar aquilo que o aluno deve fazer de forma passiva, como, por exemplo, ouvir uma instrução, ouvir uma aula, ele não pode fazer sozinho com o seu celular, com o fone de ouvido. E acreditem, hoje, como professor de história de formação, eu tenho certeza que existem professores muito interessantes no YouTube, caras muito legais, que conseguem cumprir esse papel da aula expositiva, que ela tem o seu lugar na educação, o momento de instrução ele é importante, mas que ele não precisa acontecer no espaço da sala de aula. Essa é a famosa aula invertida, em quando você encara que esse momento de instrução, de ouvir o professor, pode ser feito em casa, para que aproveitemos o momento em que estamos juntos, em social, na sala de aula, para provocar interações, provocar aquilo que a gente chama de metodologias ativas, né, de aprendizagem, que é um contexto muito importante dessa mediação, trabalhar com pares, aprender em pares, aprender com o diálogo, com a mão na massa, né, você que trabalha com o Marcelinho, principalmente com as suas equipes aí, botando a mão na massa, fazendo protótipos, aprendendo por meio da experiência, né? E isso traz uma reflexão muito interessante. Muitos pais nos trazem reflexões do tipo: poxa, nossos filhos ficam muito tempo na tela. E é verdade. Quem de nós não? No mundo que vivemos, estamos o tempo inteiro na tela. Cabe a nós equilibrarmos isso, né? E essa é a realidade. No entanto, digo que apesar de termos no colégio estágio material didático digital, com o sistema Geek, que ele é 100% digital, nem todas as aulas o Chromebook é usado. É, tipo, na aula de inglês mesmo. Fala mais um pouquinho perto do microfone, Marcelinho, isso. Na aula de inglês mesmo é mais usado o livro mesmo. Uhum. E as interações que são provocadas, né, Marcelinho, assim. Tava vendo uma aula de matemática, se estiver ali com a Rosângela, ela usa muito da experiência. Eu ia falar sobre isso, conta exatamente um pouquinho, isso. Então, conta um pouquinho pra gente. Você estava falando sobre as mudanças e tudo, e isso da sala de aula invertida, rotações por estações, desde os pequenininhos já tem essas estações, né? É muito legal, porque você consegue aprender a mesma matéria, só que em várias situações. Isso dessa aprendizagem baseada em projetos, aprendizado baseado em problemas, lá tem muito isso, como foi a semana científica, que eles tiveram que fazer várias coisas, foram surgindo vários problemas e eles foram solucionando. Então, foi uma aprendizagem interessante. Isso da aula invertida é muito interessante. Você falou sobre os professores no YouTube. Ontem eu estava estudando, eu vi uma aula de história sensacional.
E aquela aula me prendeu tanto que quando acabou eu fiquei, gente, como assim? E eu lembro que as aulas do Hugo são assim, elas me prendiam muito. Só que depois a gente também podia fazer as apresentações e a gente tinha uma troca muito legal. E isso acontece muito no estágio, essa de aula invertida. A Rosângela fez uma com os alunos sobre pi. Meu, foi sensacional a aula, teve pizza. Então eles aprenderam e eu tenho certeza que ficou fixado. Aí voltando ao que eu falei, quando a aula prende o aluno, a partir da tecnologia, a partir dessas inovações, né, de troca, o aluno, ele nem esquece mais aquilo, porque ele ficou tão marcado que ele não esquece. Então, a tecnologia ajuda muito isso. Perfeito. Eu acho que diz muito sobre isso, Vi, porque quando a gente percebe que nossa função hoje, né, e nós temos um sistema de avaliação no colégio, que ele é totalmente voltado para a construção de autonomia e valorizar o empenho dos estudantes muito mais do que o valor da prova. Sim. Né? Então, é um sistema que, com a nossa dificuldade hoje, fazer com que os estudantes entendam que a entrega cotidiana, o seu empenho, aquilo que ele entrega, né, durante um trimestre, é o que vai contar a pontuação para ele ali. E por que isso? É porque é isso que o mundo exige daqui para frente. Pessoas que não esperam a validação do professor para dizer se eu aprendi ou não. A aprendizagem é baseada, ela é ilimitada, né? Às vezes um aluno que é nota 10 no colégio, ele teve a mesma quantidade de empenho que um aluno que passou de 4 para 5, por exemplo, em termos de empenho, em termos de entrega, né? E isso é importante a gente considerar. E isso é favorecido por meio das tecnologias, né? Então, isso eu acredito muito. E nesse momento exponencial que estamos vivendo aqui de transformação tecnológica, vem aqui o meu maior desafio aqui também, que é a formação desses professores, né? A formação de professores para lidar com essas questões, para lidar com essas metodologias. Existe aqui uma dificuldade, e é isso que a gente quer que as famílias entendam e que a gente está todo o tempo aqui fazendo podcast, fazendo gravações, fazendo reuniões, que estamos num período de transformação com o carro andando. Não paramos a escola antiga para começar uma nova, não. Estamos em transição. Uma nova mentalidade entrando no cenário, ao mesmo tempo em que a antiga ainda existe. Então, existe um confronto todo o tempo de ideias e mentalidades que, se a gente que está aqui na luta por uma transformação, a gente tem que ser muito firme e tem que ser muito consistente no sentido de acreditar. A gente tá num equilíbrio ainda, né? Eu ia falar pro Du. Como que você faz pra equilibrar isso, né? Essa mudança ainda, né? Porque eu acho que ainda tem alguns alunos, algumas coisas que ainda eles não entendem, né? Cara, eu gosto muito do Bauman, que é um filósofo que ele viveu até os 98 anos, mais ou menos, e ele explicava que existia um mundo líquido e um mundo sólido, né? E então, assim, as pessoas que viveram no mundo sólido, isso pode ser os nossos avós, né? Alguma pessoa de um pouco mais de idade, imagina, ela chegou no trabalho, ela se formou, e ela passou boa parte da vida profissional dela com um computador, uma máquina de datilografar, com uma caderneta, algo para escrever. Nada mudou, uma enciclopédia Barça atrás, né? Alguma coisa. Nada mudou naquela estrutura. Um advogado, né, que trabalhou dos anos 50 aos anos 80, não mudou muito aquela estrutura, né? Então aquilo era tudo muito sólido, tudo muito certo para ele. Um profissional de hoje em dia, seja ele em qual área, ele tem o impacto da tecnologia e o mundo é mais líquido para ele, em vários aspectos, né? Esses alunos nossos aqui, dessa geração, você e tal, já é um aluno que já vive num mundo que interpreta que pode ser que daqui a pouquinho não seja esse tipo de aparelho, pode ser que seja um aparelho diferente, né? E ele é um usuário que adota cedo, né? Mudou, beleza, mudou, vamos lá, o que tem que fazer, né? E essas pessoas que viviam no mundo líquido, no mundo sólido muito tempo, elas têm a dificuldade, se assustam com aquela novidade. Epa, mas e agora? Né? O que eu vou fazer a partir de agora? Eu tô acostumado com o meu papel, né? Então, assim, essa geração já adota mais cedo. Eu acho que eu sou sólida, gente, porque eu tenho uma dificuldade imensa de coisa assim, Gente, eu tenho 18 anos, tá? Eu não sei por que é isso, mas tudo bem. Eu tenho uma dificuldade imensa em planilha, em computador. Eu gosto de tudo no papel. E eu fico assim, ai meu Deus, e agora? Então eu acho que eu sou meio sólida. Então, e aí, no meio desse processo todo de entender, a gente tem, por exemplo, de fato, pessoas que ao longo do tempo eu fui entendendo que não é
uma questão só da idade. Você é jovem e pronto. Não, na verdade tem um perfil de cada um. Cada pessoa se adequa a um estilo de utilização. Lápis já foi tecnologia em algum momento. Né? Em algum momento, lápis... aqueles escrivões, né, que faziam com aquela tinta que borrava tudo. Em algum momento, alguém chegou e falou, aqui uma caneta Bic para você. E a pessoa olhou e falou, quê? Isso é revolucionário. Né? Então, assim, a revolução ela acontece de tempos em tempos. Algumas coisas não mudam, porque não precisam. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Essa é a sua pergunta. Né? Nem tudo precisa mudar. Tá? E algumas coisas precisam retornar. Então, o maker, ele tem toda uma roupagem inovadora e tal, mas quem teve o avô, o tio, o próprio pai, né? Ou a mãe em casa, que tem aquele quartinho cheio das ferramentas e tudo mais, evoca para a pessoa, traz para a pessoa aquela né, cultura dentro de casa de ter alguém que gosta de arrumar as coisas. Então tem aluno que vai na porta da minha sala hoje em dia falando, quebrou meu brinquedo, me ajuda a consertar. Né? Então eles assim, deliberadamente, eles vão na hora do intervalo deles. Então a gente foi criando um espaço onde algumas coisas retornaram. Né? A oficina trouxe para a gente o quê? Um desenvolvimento motor. Né? Porque essa preocupação de estamos usando muita tela é válida demais, né? Mas numa atividade maker, o Marcelo pode falar da experiência dele aqui, a gente lida com madeira, a gente lida, né, com instrumentos ali de ferramentas. Então, o desenvolvimento motor, coordenação motora fina dele está sendo trabalhado de novo. Como é que você vê isso, Marcelinho, na prática com você? Uma coisa bem legal do robótica junto com o Edu é que a gente mexe bastante coisa, né? Tipo, ano passado, quando o Rafa ainda tava, eu trouxe um carrinho que não tava mais funcionando direito. Aí a gente abriu ele todo, fomos mexendo até ele voltar a funcionar. Só que não deu muito certo, porque a engrenagem dele virar quebrou. A gente não tava conseguindo achar uma nova, né? Ali foi bem legal essa experiência. E outra coisa que o Henrique falou, né? Que, tipo, a tecnologia nas aulas e o método antigo tá junto ainda, acontece bastante na minha aula de inglês, né? Tipo, a gente usa bastante o livro e o lápis, só que, às vezes, a professora dá um joguinho no Chromebook pra nós jogar, que é, tipo, a gente fica competindo nesse joguinho e acaba que a gente entende bem mais, porque... Isso daí da gente querer competir um com o outro e querer ganhar, a gente mentaliza e consegue lembrar do que a Pro ensinou pra ganhar esse joguinho. É muito legal o que você falou, Marcelinho. Vou voltar um pouquinho no carrinho que vocês tentaram consertar. Você trouxe 2 fatos importantes aqui. Abriram, identificaram o problema, mas não conseguiram consertar. Bom, se eu fosse na mentalidade comum, e eu volto a falar isso, se eu fosse na mentalidade comum, eu ia falar assim, poxa, então essa aula do Edu não serve pra nada, vocês não conseguiram consertar o carrinho. Agora, qual que é a grande ideia aqui? Você falou uma coisa muito interessante. Porque encontramos uma engrenagem que não estava funcionando, que não estava conectando e não conseguimos reproduzi-la, né? Olha que interessante. Você encontrou aí uma relação chamada engrenagem, que é um conceito aí da física importante. Matemático, físico, mecânico, importante. Quando a gente fala de conteúdos, quando a gente fala das aprendizagens escolares, os objetos de conhecimento, antigamente nós parávamos na aula para ensinar para vocês engrenagens. Agora você abre um carrinho e descobre que tem uma engrenagem. E para que serve a engrenagem? Depois você vai entender, você vai pesquisar, entender o porquê que existe uma engrenagem e qual a função de uma engrenagem. Perceba a função tecnológica quando a gente fala de cultura maker, né? É muito interessante isso. A função de, além de vocês estarem aprendendo a lidar com ferramentas, e quantas vezes a gente fala hoje, a geração que hoje tem dificuldade de trocar uma lâmpada, né? De costurar uma roupa, de cuidar de fazer... É isso. Nos anos 60, 70, existia no currículo escolar uma disciplina chamada trabalhos manuais. Né? Eu acho que foi uma tentativa de tentar colocar um pouquinho aprendizagens práticas do cotidiano no currículo escolar. E é um pouco disso. Acho que o Maker, dentre outras tecnologias, dentre outras metodologias ativas como essa, tem essa função de conectar a aprendizagem. Conectar aquilo que a escola deve ensinar de uma forma significativa, Vi. Assim, de uma forma significativa e que faz sentido.
aquele famoso, para que eu vou usar esse conceito na minha vida? E o professor diz, um dia você vai saber. Tá errado, tem que saber já. Né? E é importante também a gente estar sempre refletindo o que nós estamos fazendo, porque nesse tipo de papo, né, nas conversas entre os professores, conversar, ouvir dos alunos, porque nós temos algumas eletivas. E as eletivas, elas servem também para a gente conseguir dosar bastante o que é compreendido pelos alunos, assim, e o que é esperado por eles, porque eles podem escolher qual eletiva eles vão fazer. Uma das eletivas de um tempo atrás, que eu pude receber os alunos no Ambiente Maker, foi o Clube dos Reparadores, né? Que é uma experiência. Professor, não desliga, né? Então, se você tá viajando, eu tava na Argentina com a minha esposa, a gente tava na Recoleta lá e tinha uma feirinha. E aí a gente chegou perto da feirinha, tava lá, Clube de los Reparadores, né? E aí, assim, nem era um ambiente escolar, na verdade, era uma feirinha de sábado de manhã. E assim, as pessoas estavam ali em uma comunidade tentando se ajudar a consertar as coisas, né? E isso muito maker, né? E isso também muito, vamos abrir, vamos ver o que tem dentro. E aí, num primeiro momento, assim, a minha experiência como mediador, eu fiz isso pensando no maker, e em meio ao processo eu falei, poxa, a gente tá trabalhando um valor aqui de sustentabilidade, né? Porque a gente começou a trazer e tentar consertar coisas que antes seriam descartadas, né? E isso começou a impactar neles. Que eles começaram... O Marcelo trouxe o carrinho deliberadamente. Ele falou, esse carrinho aqui pode ser usado, né? Então isso já tinha impactado nele de alguma maneira. Aí a gente pensou em alterar alguma coisa no nosso ambiente ali e deixar isso visual, né? Então nós temos um ecoponto lá, onde tudo que às vezes não pode ser consertado, pode ser em algum outro momento. Essa engrenagem está guardada lá. Em algum momento a gente vai usar para alguma coisa. Até que nesse lugar que, tipo, recicla várias coisas eletrônicas, a gente pegou alguns cabos e fez um cabo jacaré gigante, né? Um cabo jacaré gigante. Isso que o Marcelinho falou, ele falou assim, foi uma experiência muito legal. A gente não conseguiu resolver o problema por causa da como chama? Da engrenagem. Da engrenagem, tinha esquecido. Leva ela pra sua aula, Du. Tinha esquecido. Não conseguiram resolver o problema, mas foi uma experiência legal. Só que ele descobriu o problema e da próxima vez que ele pegar um carrinho quebrado, ele vai saber como resolver. Porque ele já vai ter visto a matéria que você falou, ele vai buscar na física, na matemática. Exato. E ele já solucionou vários problemas da vida dele, né? E por que não entender como é que funciona um carro real? Sim. Qual funciona a engrenagem em um carro real dentro de um motor, né? Então, uma coisa pequenininha já cresce pra outras coisas, né? Isso, vem o papel da brincadeira, vem o papel do brincar, que às vezes o brincar é coisa muito séria. Quando você envolve ali no brincar, né? Na experiência de desmontar coisas, desmontar um protótipo, desmontar um brinquedo, você vai encontrar ali relações micro de algo que pode ser colocado, pode ser também utilizado dentro de uma coisa real, como um carro verdadeiro, né? Eu acho que essa é a nossa função, né? De promover esses momentos para vocês. Marcelinho, qual era o plano do uso do celular nesse carrinho aí? Nossa, a gente colocou um sensor Bluetooth no carrinho e conseguiu controlar ele pelo celular. Aí. Muito bom. Porque antes ele funcionava por um controle que era até meio difícil de mexer, né? Porque pra ir pra trás, você tinha que colocar pra frente. E aí a gente conseguiu, tipo, conectar o celular ao carrinho e fazer um controle aí com o tem um celular. movimento muito interessante que vocês acabaram de fazer, assim. Vocês não só passaram pelo movimento de, o que a gente chama de, na metodologia de explodir, né? Vocês explodiram as peças, vocês abriram, e ao remontar, perceberam que poderiam também fazer de outra forma. Encontrar reconexões. Isso é resolver problemas. Isso é o cidadão flexível. Isso é a aprendizagem flexível. É para isso que a gente está formando vocês daqui para frente. Para que vocês possam romper barreiras, entendendo o funcionamento das coisas, como é que com essas aprendizagens vocês conseguem reconstruir o mundo, né? Refazer esse mundo que a gente está vivendo, reconstruir as coisas e fazer de forma inovadora. É aí que está a inovação. Quando a gente consegue utilizar o que existe e se reconstruir a partir disso, né? Você deu um exemplo de um carrinho. Isso acontece em diferentes aspectos. Mas eu queria trazer aqui, já puxando também para o próximo bloco, que é um fato importante aqui que nós estamos trazendo aqui, que é a tecnologia na aprendizagem, quando ela acontece de forma líquida ou acontece de forma linear, com material digital ou material físico. Mas o que a gente
discute muito hoje em tecnologia educacional é a personalização do ensino. Um ensino personalizado. Considerando que o Marcelo... Isso é muito bom. Né, tem características X. Vitória, que acabou de mostrar aqui que ela é uma menina que gosta do papel, ela tem características Y. Edu tem outras. E eu, como professor, preciso lidar com todas as características. Não mais fazer com de vocês dar a única pílula, o único remédio para todos. Né? E dar essa autonomia para que vocês se desenvolvam e aprendam de diferentes formas. No mundo Netflix, no mundo Uber, no mundo personalizado que a gente está vivendo, em que a TV hoje em dia, eu comentava em família outro dia que a gente assistia muito nos anos 80, a gente estava muito preso nas novelas da Globo ali, por quê? Normalmente tínhamos uma, no máximo 2 TVs em casa, e todo mundo ficava conectado na Globo, e a família sentava lá para assistir novela. Eu assisto Chaves e Chapolin no YouTube até hoje. Perfeito. Isso Eu assisto novela também, Perfeito. gente. Eu sou doida da novela. É isso, mas por que a gente assistia? Porque a gente não tinha outro caminho, outra programação. Antigamente, nós costumávamos marcar o tempo pelas novelas. Ah, eu vou jantar antes da novela das 8. Vou ligar pro Edu depois do Jornal Nacional. A Globo acabou sendo nosso relógio, né? Você olha assim, tá no jornal hoje? Então deve ser meio-dia. Isso é uma forma linear de encarar o mundo. Impactou o tempo. Hoje, a Globo não é mais referência de tempo. Quantos assistem a Globo da geração de hoje? Pouco, né? É só os... Estamos aí nas plataformas personalizadas, cada um com seu celular, assistindo a sua série, seu filme, seu youtuber, seu... Tanto que na minha casa não tem nem... Não tem, tipo, a TV aberta, é só Netflix, é só a plataforma digital mesmo, não tem nada. E hoje a gente não... Pelo menos eu não sinto a mínima falta, nem meu pai, nem minha mãe, porque a gente só vê coisa de plataforma. O conteúdo se torna tão imersivo que você, em alguns momentos, você entra num flow de não tá perdendo a noção do tempo. Assim, do ponto de vista legal, de você falar, uau, hoje eu assisti 3 episódios. Exato. Né? E então, assim, ou você se interessou e começou a fazer nas suas pesquisas. Quem nunca se mergulhou numa pesquisa aí, né? E foi longe na pesquisa. Então, assim, é um fluxo de tempo que muda. Você é gerente do seu... E aí tem conteúdo. Essa questão da pesquisa, interessante, eu conversava com um professor no intervalo, né? Que a gente conversou outro dia ali, ele trouxe isso, assim, quando eu me interesso por um tema específico, pela história, por exemplo, poxa, eu vou me interessar que tipo de cavalos que se usava no século XIX, né? Se isso é do meu interesse, eu vou me aprofundar nisso. E ao me aprofundar nisso, eu vou conhecer as nuances do século XIX, pelo meu caminho. E se a gente levar isso para outros contextos, é isso que eu tô falando de personalização, né? A gente tentar conectar as pessoas, estudantes, né, daqui para frente, pelos seus interesses, pelos seus significados de vida, porque somos seres diferentes, né? Somos pessoas diferentes, com culturas diferentes, com vivências diferentes. Então, isso é que é importante. É muito difícil a gente transitar nessa cultura, principalmente o professor. E por que isso? Porque a gente ainda vive uma cultura muito tradicional. A comunidade externa que não está ligada à educação ainda não entende isso como um valor, como uma necessidade e procura refletir os seus modelos pessoais, nas expectativas que tem em relação aos filhos, Sim. na expectativa que tem em relação à escola, né? Então esse é um momento muito importante aqui. Um professor me disse esses dias que estamos num momento assim de escrever a história. E é isso mesmo, a gente está escrevendo uma nova história. Redefinindo. A gente está redefinindo a história da educação, os padrões educacionais, os padrões. E é o estágio? Não. É a educação no Brasil. Mas é importante no mundo, que nessa redefinição, a gente que está fazendo parte disso, a gente entenda que as coisas vão continuar mudando, né? Que a gente também não está redefinindo para criar uma nova hegemonia de nada. Muito pelo contrário. É criar na mentalidade deles que eles vão estar sempre pesquisando e continuar estudando para sempre. Sim. É isso. Não tem fim. É isso. Não para de estudar. Isso é muito interessante, porque é esse o cidadão global. É esse o cidadão que é o cidadão que aprende continuamente. Não fixo a uma escola, a uma instituição formal como uma faculdade, mas com o advento tecnológico, com instrumentos tecnológicos ou não, eu sou o estudante
ele não para de aprender durante a vida. Né? Eles aprendem à medida que eles avançam, né? Exato. Tem os cenários Só que não é uma coisa natural. Né? É tudo uma transformação, né? Isso, a mentalidade comum não nos forma para isso. Nos forma para entregar uma prova naquele momento, ganharmos um certificado e acabou. Eu vou viver com o meu certificado. E isso reflete também no mercado de trabalho. Antigamente nós tínhamos a expectativa de alguém que vivia no mercado de trabalho para viver por aquela empresa, né, durante muitos e muitos anos, concursado ou não, né? E eu vejo a geração de vocês, principalmente, está entrando no mercado de trabalho, muito fluido isso. Startups que vão surgindo, né? Tem um lance interessante que é assim, eu tenho experiência de vida nisso, mas e gosto de conversar com eles sobre isso também. A gente tá falando sobre não deixar de estudar nunca, né? Isso pode impactar depois de um tempo em você ter mais de uma formação numa área totalmente distinta, Exato. que em algum momento você vai falar, poxa, mas o que fisioterapia, que no meu caso é a minha primeira formação, né? O que isso pode ajudar no que você faz hoje em dia? Né? E aí, quando a gente conversa sobre o porquê do maker, eu consigo ter N compreensões totalmente diferentes, assim, que podem me ajudar a pensar nessa motricidade, no aprendizado motor do aluno. Perfeito. Né? Mas, assim, e a gente tem que continuar querendo mais, né? E se interessar por coisas distintas, e a hora que a gente vai ver, a gente tá numa miscelânea de boas informações, boas referências. Né? E que todas elas fazem parte. A minha primeira formação foi em turismo. Turismo. E me acrescentou demais até hoje, né? Quando a gente fala da importância do estudo pedagógico, estudo do meio, de explorar o meio, de explorar a cultura, de... Conversávamos antes do episódio aqui, a gente conversava um pouquinho sobre o papel, né? E aí eu vou transitar um pouquinho sobre a formação dos professores, né? Que professor é esse que vai conduzir a educação daqui para frente, né? Cada vez mais precisamos de professores menos especialistas. Polímatas. Isso. O cara que não é só, a minha área é essa e eu não saio dela. Não. Eu preciso de um professor de matemática que transite pela história, que transite pela química, que consiga transitar e que ganhe cultura geral. A escola fica ampliada, né? Exato. Que quando eu faço uma viagem, que quando eu vou para algum lugar conhecer, eu explore aquele lugar. Eu explore a ponto de conhecer a ponto de conhecer como vivem aquelas pessoas, né? Quando você tem a oportunidade de ir para uma cidade no exterior, fora do país, de entender como é que vive, o que tem aqui, o que aquele museu pode me trazer de conhecimento geral, para que eu possa ampliar. Eu acho que passa por isso, né? De o que é esse cidadão aprendente? Essa pessoa que aprende a vida inteira. É aquele cara que expande a sua área de conhecimento, né? E está interessado em explorar. E é isso que o turismo me trouxe, né? Essa acrescentou muito na sua profissão, muito, de explorar o meio. Eu falei, o turismo me trouxe o turismo me conduziu para a educação praticamente, porque foi ali que eu comecei a entender que o turismo é totalmente educacional e ele precisa, para existir, de pessoas bem instruídas para receber e para ensinar. E hoje em dia você consegue levar e fazer um check-in totalmente online. Já tem tecnologia, você consegue ter um Google Maps, você já consegue ver avaliações de lugares. Olha o impacto. Tem até tour de museus, tipo, na internet. Ou seja, você vê tudo na internet, isso, né? E aí que tá a geografia. Você tinha falado sobre o ensino individual, né? Personalizado. Isso é muito interessante, né? Porque conforme, por exemplo, eu falei que eu gosto mais do papel. Às vezes eu encontro uma pessoa que também gosta mais do papel e a gente se ajuda. Aí a pessoa que gosta de tecnologia vai lá e se ajuda. Então é muito legal, porque vai criando, tipo, teias, não sei, sabe? Conexões entre um e outro que vão se ajudando. E aí eu ia perguntar pro Marcelinho. Como que é pra você isso, dessa educação personalizada? Como que foi? Como que é pra você essa coisa de ir lá no Du, ter essa relação aberta, né? E descobrir novas coisas e poder resolver problemas em cima disso que você já aprendeu antes? Não sei se você entende a pergunta. É uma coisa bem legal, né? Porque eu, o Edu e o Yudi, né? A gente faz várias coisas. Tipo, o Yudi tá fazendo uma capa... qual é o nome? Catapulta? Catapulta. Catapulta. Uma catapulta. Aí eu tô tentando... Eu e o Edu vai reformar É que a gente tem um fliperama. Dois fliperamas, um preto e outro laranja. O preto não tá mais funcionando, porque ele é pra rodar emulador. Uhum. Eu e o Edu quer consertar ele. É uma coisa que eu realmente quero fazer.
E aí, com certeza, com o que aconteceu com o carrinho, você aprendeu alguma coisa que vai ajudar nisso que vocês estão fazendo, né? É. E é interessante E outras que, coisas, assim, né, que vocês eles podem fazem. escolher o laboratório. Ele tem muita informação. Então, se você entra no laboratório, tem muita coisa, né? Isso é até interessante conversar, porque, assim, Sim. as pessoas olham e falam assim, mas... Né? E é tudo feito por aluno, tudo projeto de aluno. E eles têm algo também que é interessante, que é esse projeto já foi de algum colega da geração Z, que se formou há 5, 6 anos atrás. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o projeto? Ontem eu passei na frente da sua sala, que você estava falando sobre isso. Eu entrei lá, eu falei, gente, que legal. Eu falei, não, mas é legal mostrar isso, né? Das coisas em cima da mesa. Teve outra hora que eu passei, eles conseguiram ligar uma televisão, eu não sei. Gente, eles estavam berrando, eles estavam pulando. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eles estavam muito felizes. Eu não sei o que eles estavam fazendo, mas eu fiquei muito curiosa. É isso. Eu queria, até pra gente falar um pouquinho sobre agora, toda essa parte introdutória que nós fizemos nesse podcast aqui, justamente para falar o conceito de tecnologia, o cenário que estamos vivendo. Mas eu queria trazer um pouquinho mais para nossa escola, partindo do nosso aspecto histórico, né? Como que a nossa história foi constituída em cima disso e para onde estamos indo, né? Então, vou trazer um pouquinho aqui, né? Dizer que o Colégio Estágio nasceu como uma escola já com o DNA de inovação, né? Você criar uma escola com uma perspectiva sustentável. Hoje, mais do que nunca, estamos com a energia elétrica do colégio hoje 100% sustentável, Oba. solar, o solar, né? Eu acho que isso vai trazer pra gente um benefício enorme, até poder promover mais acesso à energia elétrica, hoje que a gente tem, né, dificuldade de carregar os Chromebooks. Eu acho que isso, a curto prazo, vai nos ajudar muito, né? A gente tem um ambiente tecnológico mais acessível, né? Mas principalmente que tudo isso é uma construção histórica, né? Então, eu estou no Colégio Estágio desde 2005. E acompanhamos muitas coisas, desde ter uma sala de multimídia, em que todos os alunos iam para uma sala multimídia com um projetor, né? E eu me lembro muito bem que naquela época eu já tinha essa liberdade de ir na sala de informática com o professor Elcio lá atrás, antigo. E eu falei assim, vamos trabalhar com os alunos ali da aula sobre colonização. Vamos trabalhar o Age of Empires da Microsoft, né? Que era um joguinho de simulação de colônias. E aquilo era uma loucura, gente. Assim, a galera... Eu sentia naquela época, ainda que de uma forma muito empírica, muito experimental, né? Eu sentia que eu tinha uma grande ferramenta em mãos ali. Porque a galera percebia pelo jogo o movimento ali do colonialismo ali. Ah, vamos acumular moedas. Por que moedas? Vivemos a época do mercantilismo. Naquela época o dinheiro era o ouro, né? Então, o jogo foi a sua engrenagem, Marcelinho. Ali. As pessoas percebiam por meio do jogo a coisa concreta daquele aprendizado que nós tínhamos, né? Me lembro também que no final dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, que foi 2008 ou 2009, eu conheci uma plataforma chamada Ning, que era um site, naquela época criar site era uma coisa bem, bem difícil, né? Era bem ainda nova, e a Ning era uma plataforma que eu criei, o Ning do professor Henrique. E no meu Ning tinha um chat, que eu coloquei ali. E eu disse para meus estudantes, né, ó, todo meu material vai estar ali, tô falando isso aí de 2008, hein, lá atrás. Todo meu material vai estar ali, amanhã nós temos prova. Quando for 8 da noite hoje, eu vou estar lá no Ning. Quem quiser tirar dúvida, né, estarei lá. E foi uma experiência incrível, porque quando deu 8 da noite, eu olhei meu chat, estavam todos os alunos no chat. Quando eu entrei, eles já estavam lá. Deslumbrados por estarem participando a todo mundo. A classe tá junto aqui no chat. Não é uma coisa normal. Assim, não tinha WhatsApp naquela época. A gente não tinha... E as pessoas interagindo. E antes de eu entrar, eu percebi que eles já estavam trocando ideias sobre a matéria. Discutindo, um tirando dúvida do outro. Uns brincando, claro, zoando. Mas já estava rolando ali uma interação. Eu falei, olha só. Assim, olha o que isso... Eu me deslumbrei. Eu falei, caramba, eu não sei nem o que é isso que tá acontecendo, mas eu só sei que eu fiquei maluco. É importante ver que eles perceberam nessa história
o quão inovador era o que eles estavam fazendo. Exato. Né? Então, sempre quando a Vi estava falando ela lembra da transição, né, de tecnologia na escola, eles percebem que eles estão fazendo algo que é diferente. Exato. Né? E isso engaja eles demais. E isso nos possibilitou, né, já em 2010, a Márcia, a nossa diretora, sempre com uma visão, né, corajosa de inovar sem medo, independente do que isso ia gerar, né? Ela falou assim, a gente estava no momento ali de lançamento do iPad, né, nos anos 2010, a Apple estava lançando os iPads, começou a chegar no Brasil, popularizar, né? E em 2011, né, a Márcia chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer um projeto piloto com uma turma de ensino médio, primeiro ano de ensino médio, vamos começar no médio. Uma turma que vai usar iPad. Mas como isso que a gente vai fazer? O iPad é muito caro, a gente vai adquirir? Não, os alunos podem ter os deles, mas como? Falei, caramba, nós vamos comprar o iPad e mais os livros? Isso vai ser complexo. E naquela época, nós que somos uma escola que não somos de elite, assim, a gente considera muito assim, nós somos pessoas, classe média, assim, a gente entende o impacto da compra de um iPad na vida da família do colégio estágio, né? De qualquer família, mas do colégio estágio, a gente entendia isso. Nós tomamos uma decisão. Acho que nós já estávamos prontos, e naquela época, acho que o Edu me ajudou bastante me apresentando a plataforma Edmodo. Não sei se você lembra, né? Eu lembro. Do Edmodo. Eu lembro. Hoje a gente tem o Google Classroom. Naquela época, nem sonhávamos com o Google Classroom. O vô do Google Classroom. É o vô do Google Classroom. Nossa, eu lembro do Edmodo. O Edmodo. E o Edmodo era uma loucura também, porque lá eu comecei a colocar material e falei assim, olha, eu como professor de história não preciso mais dos livros. Eu não preciso de um livro físico, porque eu posso caminhar pelo trajeto que eu escolher com meus estudantes. Ainda era uma coisa meio que disruptiva naquela época, porque como assim tirar o livro do professor? Vai tirar toda a segurança do professor? Talvez, hoje eu consigo avaliar de forma positiva e até os impactos, o quão foi difícil tirar o livro dos professores naquela época e apresentar o Edmodo. Eu me lembro que eu estava fazendo mestrado na época, e o meu mestrado foi na área de a gestão da formação do professor para o trabalho com tecnologias móveis na sala de aula. Né? Eu nem abordei o iPad, porque o iPad era uma coisa muito pontual na época. Né? Eu quis fazer algo que já rompesse ali a qualquer época. Por isso que eu falei assim, vou trabalhar com tecnologias móveis. E foi muito interessante, porque a primeiro impacto, os professores queriam o quê? Reproduzir o próprio modelo, usando o iPad e o Edmodo, o modelo tradicional. Aquilo começou a nos dar uma segurança muito interessante, porque óbvio que não foi fácil. No primeiro ano, nós tínhamos uma redezinha de internet no colégio, bem pequenininha, para aquela turma, né? Bem pequenininha. E claro, gerava seus problemas. E a gente foi descobrindo, né? Qual ano? 2011. Ah, já. Eu tinha acabado de... 2011, a gente tinha uma rede pequena, quase que caseira. Na marra, nós fomos aprender. Aí a nossa curva de aprendizagem. Como nós começamos lá em 2011, eu me lembro que naquela época tinha um colégio Dante lá em São Paulo que também estava começando. Não via mais ninguém. Enfim, nós aqui no nosso cantinho estávamos fazendo nosso experimento. Para nós foi um aprendizado enorme. Vejo hoje escolas com uma dificuldade enorme até de ter internet para a escola toda, e nós lá já passando nossos perrengues de poxa, não conecta. Pô, hoje, quando foi pro segundo ano da experiência, que você tinha o primeiro e o segundo, dobrou o número de alunos. Foi o ano mais difícil para nós, em que nós fomos buscar conhecimento sobre como gerar rede de conexão de alta fidelidade, para mais pessoas, e entendemos a diferença do que é uma rede comum de uma rede pública, né? Então, foi de um aprendizado enorme, né? E tudo isso a gente foi somando, ano após ano, né? Até trabalhar com a plataforma fixa do iPad, até chegar no momento em que o Google também começou a entrar no mercado, e percebemos que não precisávamos mais ficar presos ao iPad, que a gente podia transitar em multiplataformas, né? O que a gente precisava é de uma plataforma única
para centralizar o conhecimento. E hoje a gente tem a Geek que nos ajuda nisso, né? E o Chromebook, ele é hoje uma ferramenta única para todos os estudantes, mas por uma escolha metodológica de controle, planejamento, né? Poder manter a manutenção de tudo isso, né? Pra gente não... Quando a gente abre muito também, a gente perde um pouco o controle. E o controle não no mau sentido de controlar o que vocês estão fazendo, mas controle sobre manutenção, garantir que as ferramentas vão chegar a todos, né? Ô, Henrique, Pode falar, pode falar. eu tenho muito orgulho de ouvir isso, cara, e lembrar, porque é muito interessante, né? Todo esse processo, eu lembro de ir visitar, por exemplo, a primeira reunião junto com o Henrique. O Henrique, Edu, vamos lá, vai ter um lançamento de um aplicativo. Então, assim, nós estávamos no começo, ninguém contou pra gente, a gente estava lá, né, no começo disso, da Geek, né, deles apresentando. Nós estávamos... Mas era uma startup ainda. Era uma startup ainda, né? E depois eu lembro também da gente visitando alguns outros colégios que estavam também com essa, né, utilização do iPad, ou seja, a gente estava em meio aos pioneiros, né? Isso. Estávamos em meio aos pioneiros, e interessante como todo esse Até processo... hoje. Até hoje. E é interessante como todo esse processo foi ajudar o colégio a se virar bem durante a pandemia. Nossa, Exato. Nossa, foi muito sobre bom. isso, assim, porque eu não vivi com vocês a pandemia. Foi o momento em que eu estive fora do colégio, vendo outras experiências. Sua semente já estava plantada. Que bom saber disso. E como é que essa semente foi brotando aí com vocês? Nossa, eu lembro que na pandemia, a gente ficou sem aula um dia, né? Tipo, desde quando começou a pandemia, a gente teve aula todos os dias. E a Gui foi muito boa, porque eu lembro que os professores, eles fizeram assim. Vamos fazer a pré-aula, a aula e a pós-aula. Aí a pré-aula, antes da aula, a gente tinha que ver sobre o conteúdo, sobre a matéria. E a gente levava já as dúvidas pros professores, e lá eles davam a aula mais sólida, assim, sabe? E aí eles ensinavam, tiravam nossas dúvidas, falavam o que faltava, mediava o conteúdo. E depois era pós-aula, que eram as questões ou projetos. Sim. Então, a pandemia, a gente teve aula todos os dias. Então, assim, então a Geek foi fundamental, assim, durante a pandemia, porque lá também a gente conseguia controlar o que a gente estudava, o que faltava estudar. E mesmo se acontecesse alguma coisa e a gente faltasse, tinha lá os exercícios que o professor fez, tinha resolução. Então, era bem... Eu me sentia assim, não, eu consigo fazer sozinha. É importante ter parceiros em tudo que a gente faz, né? No dia a dia, na escola, né? A parceria com os nossos alunos. Mas o estágio, ele tem uma parceria forte com a Geek. E também a gente contou muito com o apoio do Google Education, né? Uhum. E o Google deu toda uma estrutura física e também de computação pra gente, onde a gente começou a ter login e senha, @colégio estágio. Então, isso fez diferencial demais na pandemia. Foi um Drive, diferencial, né? No Drive. Então, isso une com a Geek. Eles utilizam, né, o login do colégio institucional para a Geek também. Isso é importante. E aí, olha só, a gente normaliza algumas coisas por já estarmos acostumados, né, com esse pioneirismo, mas era o ano que o fundamental ia começar a ter o seu próprio computador em casa. E no começo do ano, obviamente, alguns pais que perguntaram, poxa, mas teu computador, será que não dá para usar o da escola? 3 meses depois, todo mundo em casa, cada aluno com o seu computador, tudo pronto, tudo preparado. E aí, obviamente, a gente foi refletindo sobre as práticas e fomos melhorando essa, né, mediação. Mas, assim, começou lá atrás e quase 9 anos depois, nós estávamos preparados. E aí a gente foi melhorando. E tinha tudo. A gente conseguia... Era as aulas pelo Meet, era o Geek, era o Drive. Então, assim, era como se fosse realmente uma aula normal. Isso é muito legal, porque... Oi, Marcelinho, pode falar você. Uma coisa, diferente da Vic, que teve o Geek e tal, o 5º ano pra mim foi bem difícil, porque no Casuê, só tinha 2 aulas por semana. O que eu me lembro era uma terça e outra quinta. E tinha meio que um site lá que a gente pegava as atividades e imprimia. Então a gente, tipo, quase não tinha ajuda do professor. Tanto que a gente tinha tanta pouca aula que eu fazia algumas aulas na praia. Olha que interessante. Mas você sabe que uma coisa, Marcelinho? Eu acho que essa sua reflexão ela é bem interessante, né? E com todo o respeito às instituições, assim, né? De que não é simples, não era uma coisa trivial mudar, virar a chave.
Do dia pra noite, nós viramos uma escola híbrida. Híbrida não, né? À distância. A distância. Depois ficou híbrida. Depois ficou híbrida. E isso tem conceito, né? Escola híbrida tem um porquê, tem um conceito atrás disso, assim. Mas o que definiu aí, tipo, voltando pro estágio, né? É a nossa experiência, a nossa história, a nossa predisposição a buscar essa inovação desde lá de trás, né? De entender que esse era um cenário que a gente tava ali. Hoje eu falo, você falou 9 anos até chegar a pandemia, né? Eu falo, se estamos nesse momento hoje, né? Onde estaremos daqui 9 anos? No metaverso. Será? E será que o metaverso será o boom do momento? A gente tá vendo, olha o exponencial que estamos vivendo. Isso que você falou do tipo assim, um dia o lápis ser tecnologia, um dia o TikTok vai, tipo, hoje em dia que tá em alta, né? Mas daqui 9 anos o TikTok vai ser tipo, TikTok. TikTok vai ser cringe. Cringe, e a gente... Porque vai ter tantas outras opções que a gente vai falar assim, nossa, Chrome é tão... Chrome, E não estamos dizendo que o Chrome vai ser nossa ferramenta o resto da vida. Não, Hoje daqui a pouco vai ser... Hoje a gente fala dos óculos de imersão, né? Os óculos de imersão, outras formas de hologramas, né? E o Marcelinho tava fazendo aula na praia. E hoje a gente fala assim, será que a educação do futuro ela será geograficamente localizada só na escola? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Eu acho que a gente vai viver um mundo híbrido mesmo, em que a geografia, né, a localização física, não será mais um impeditivo para nada. Não, isso da tecnologia é tão bizarro que, por exemplo, eu estudo ainda. Eu não faço cursinho, eu estudo sozinho em casa. Porque é tanto material que, tipo... É isso. Eu passei a transição de saída de um console para ter o seu Game Boy. E você poder brincar em qualquer lugar com o Game Boy era o frisson, né? E hoje em dia, poder aprender em qualquer lugar também começa a ser uma possibilidade, né? De você estar em vários ambientes, conversando com várias pessoas e poder transitar nesse perfil que vai dependendo do que a instituição quer, né? E olha que interessante essa coisa do videogame, do Game Boy que você falou. Hoje, tô vendo que tem ferramentas, aquilo que nos anos 90 até 2000, que a gente comprava games, né, caríssimos, né? A capacidade de armazenamento, a coisa do chip, do processamento, ela mudou tanta que hoje, no meu celular, eu consigo ter um aplicativo com todos os jogos do passado. Todos. Os jogos do Atari, jogos do Nintendo, todos, mais de 10 mil jogos no meu celular. E o meu celular é capaz de processar tudo isso. Então você vê tudo isso acontecendo e a gente caminha cada vez mais. E se a gente não entender, né, e voltando para o colégio, que o ensino personalizado, a Vitória está hoje conseguindo estudar sozinha no seu cursinho, porque durante sua trajetória foi desenvolvida autonomia. Para você entender que você consegue fazer isso, né? Entendermos que as metodologias de ensino devem ser cada vez mais ativas. Que o aluno que não se envolve, o aluno ouvinte apenas na sala de aula, ele ficou no passado. Ele não está preparado para o futuro, né? E que o professor, nosso intuito é que cada vez nossos professores que estão conosco, isso é uma coisa que eu tenho muita honra de falar, nossos professores têm praticamente, o mais jovem ali tem quase 10 anos de casa, os jovens que estão aqui recém-chegados também já estão há algum tempo, mas temos professores de 20, 18, 16 anos de casa, em que acompanharam tudo isso. Eu passei por uma experiência muito legal de ter aula com uma pessoa que hoje em dia trabalha com alguns colegas que trabalham com a gente hoje em dia, e assim, poder aprender com a pessoa e hoje em dia poder favorecer ela em uma outra área que é de tecnologia, né? E assim, ver que a essência é a mediação, né? Depois que eles começaram a entender, a gente chegou num momento ainda na pandemia, que a gente olhou e falou, poxa, agora a gente precisa sentar para conversar sobre tudo de bom que a gente fez. E a gente descobriu que no fundo, a essência, depois que você aprende a lidar com a tecnologia do momento ali, é a da mediação. Ser um bom professor, abrir uma live, dar um bom dia, conversar com o aluno. Você falou tudo, a mediação. E a mediação passa hoje, é um tema de um próximo episódio também, passa hoje por uma comunicação não violenta, uma psicologia mais positiva, valorização das aprendizagens. Falamos muito sobre o erro no último episódio, né, Vivi? Que até viralizou ali o errou na postagem do Instagram, foi muito legal. Falaram que eu tinha que trabalhar
No jornal. E essas mudanças, assim, na comunicação, o professor que valoriza cada vez mais cada avanço do seu estudante de forma individualizada, né? A gente lida com as questões da inclusão, das necessidades especiais, cada vez mais na sala de aula, com o autismo, com o TDAH, com a hiperatividade, E né? a curva de aprendizagem deles também muda, né? Muda. Às vezes existem alunos, e em vários aspectos, que sabem muito e aí não se esforçam, e então não tiveram uma curva tão alta assim, né? Porque eles não se esforçaram, eles têm um potencial enorme e não se esforçaram. E quando aquele cara que não sabe de muita coisa, mas se esforça tanto para ser ali nota média, que você tem que considerar que a curva dele foi mais alta. É isso. Porque ele chegou ali sem saber nada e ele se esforçou muito pra... É sobre isso, né? que estamos falando, sobre a curva de aprendizagem. Assim, onde cada um é essa curva de aprendizagem que a gente leva para a vida. Onde vamos chegar? O que é o cidadão aprendente? O cidadão aprendente é aquele que cada vez mais aumenta a sua curva de aprendizagem. Independente de onde eu estou hoje, pode ser que ele caia a nota 10 ali, ele não está mais se esforçando tanto, então ele para naquela curva, né? Como é que estão as habilidades sociais dessa pessoa? Como é que estão as habilidades criativas? O romper isso é o cidadão aprendente. Cada vez mais se colocando a fazer, a errar muito para corrigir rápido e aprender e transpor essas aprendizagens para outras situações, né? Então esse é um caminho que é inevitável. É inevitável a gente estar nele, né? A gente estarmos nele, ainda que com todas as dificuldades que a gente tem de enfrentar essa cultura. Ou vocês acham que a gente... tudo que fazemos é compreendido pelo meio afora? Quantas vezes nos procuram? Como é que o colégio está no Enem? Onde estamos no ranking? Olha, 2024 teremos um novo Enem, né? Estamos nos preparando, estamos nos colocando a entender esse novo momento com a nova base, a Base Nacional Comum Curricular, a conectar o nosso currículo a isso, para se acreditamos na nova base. A nova base, ela exige tudo isso. Competências socioemocionais, resolução de problemas, habilidades, dentre outras coisas. É interessante porque, assim, você citou no começo que se a gente se transportasse para um período passado, a gente ia conseguir reparar como era uma sala de aula, né? E o que a gente vive hoje em dia nesse momento de transição são escolas igual o Colégio Estágio, que fazem um processo de desenvolvimento em sala de aula, com toda essa curvatura de aprendizagem, que muitas vezes passam por um tipo de avaliação que neste momento pode não estar favorecendo. Mas, como a história já mostrou, na instituição, pode ser que em breve o que a gente faz seja mais contemplado nessas novas avaliações, com essas novas competências. É, né? Isso aí. É isso que eu acredito muito. Eu tenho muita fé e tenho muita... Fé é uma coisa interessante. A gente sempre coloca a fé, a esperança no sentido de, no dia a dia. Esperançar é a gente dia a dia agir para que a coisa aconteça, né? E eu acredito muito nisso. Né? Uma coisa é você criar uma escola em que você investe um bom dinheiro em transformar espaços, em colocar tecnologias e... Quem vai dirigir essa Ferrari? Né? Vou colocar uma Ferrari para cada um de vocês. Quem dirige? Dirigir uma Ferrari não é fácil, não. Tem que aprender, tem que saber andar. É isso. Agora, quando a gente parte do princípio, eu vou trazer o exemplo aí da sala Maker, que era a nossa antiga sala de informática, que foi transformada ali por você no ambiente Maker. Eu poderia, desde o início, colocar para você a melhor oficina do mundo ali. Transformar aquilo lá numa grande indústria, né? Se você não tivesse as habilidades para chegar e fazer com que aquilo funcionasse, hoje, quando a gente olha a Vitória e fala, tudo em cima da mesa, parece isso aqui. Hoje, o ambiente está propício a gente desenvolver melhor a parte imobiliária. Estamos discutindo sobre isso, né? Como que a gente vai estruturar melhor a sala, porque agora ela tem sentido e tem aplicação. A mesma coisa vai acontecer para a sala de aula. Então a gente fala assim, poxa, precisamos ter novos projetores, novo tipo de lousa. Mas será que é isso que o futuro está pedindo para a gente? Será que é esse tipo de sala de aula que a gente está caminhando? Será que é sala de aula que a gente está caminhando? Estou falando aqui de ambientes flexíveis. Estou falando aqui de personalização do ensino. Que a geografia já não impede mais de eu aprender. O Marcelinho estava tendo aula na praia, cara. Será que a gente
finalmente tá começando a fazer sentido aquela escola sem paredes, né? Ainda é cedo. Porque a gente tem muito a caminhar. Eu tava fazendo mais aula na pré, porque era só 2 aulas por semana. E também era, tipo, uma aula de 50 minutos. Eu ficava ali na praia de boa. Mas você tinha, assim, não te impediu de ter a aula, assim, independente do tempo, assim, claro, não estamos falando nem do tempo, tô falando assim, não te impediu de ter acesso à informação, Não né? tem progresso sem acesso. É isso, assim, você teve acesso à informação da escola naquele momento. E não tô dizendo que daqui pra frente nossas aulas serão na praia, não é isso. Isso é bem legal. Isso é bom. Mas por que não? Mas assim, estou dizendo que aquilo que a gente está formando em vocês, autonomia, é um currículo que favoreça que vocês aprendam pelo empenho, né? Posso dar um chute? Claro. Chute na lua? Bora. Eu acho que com toda a evolução dessas plataformas, como a Geek, como outras que existem, né? Por exemplo, de idiomas, né? Tem Duolingo, tem um monte de... Você pode aprender, né? Rosetta Stone, você pode aprender... Eu acho que a gente pode focar no ambiente escolar convivência, a interação, o trabalho em equipe. Tipo assim, você tem um período para você dar conta disso tudo no computador, né? Mas quando você vai para a escola, você vai para conversar com as pessoas, você vai para interagir, você vai para ouvir os seus professores, você vai para conversar e gerar projetos. Perfeito. Eu acredito que isso possa ser uma vertente do futuro, assim, sabe? A escola ser um lugar de convivência, né? A gente tá passando por essa transição na escola e a gente tem muito projetos já sobre isso, né? É isso. Então, é isso mesmo. algo assim. E as ferramentas que a gente usa hoje, né? Então, aí fazendo uma conexão da escola com o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho hoje, a gente não... Antigamente a gente ficava muito preso às ferramentas Microsoft, né? Que é o Word, é o Excel... E hoje, com o advento do Google, né? Claro que a Microsoft também já se atualizou bastante em relação a isso, outras plataformas, mas qual que é o conceito quando a gente fala assim, nós somos uma escola Google? O que é isso? É só uma ação de marketing para colocar o Gzinho ali no nosso logotipo? Não, existe um conceito por trás disso. Quando a gente opta em ser uma escola Google, a gente opta em ser uma escola colaborativa, porque os instrumentos são colaborativos. Compartilhei o roteiro desse episódio aqui com eles para cada um pudesse participar aqui e construir isso colaborativamente. Na sala de aula, porque quando eu construo uma apresentação, seja no Google, seja no Canva, vocês constroem juntos, com os colegas. Cada um pode ter uma participação, comentar. O Canva é uma ferramenta sensacional. Total, né? Maravilhosa. E que a gente tem o privilégio de ter ela num nível interessante, e os estudantes usando cada vez mais, criando cartazes, criando comunicação. E isso é uma competência da BNCC, comunicação, né? Cultura digital. Então, assim, então, quando a gente faz essa escolha, a gente está escolhendo o quê? A gente quer uma escola colaborativa, que pode acontecer em qualquer lugar, seja na Praia do Marcelinho, seja lá na escola, seja na Casa da Vitória, seja em qualquer lugar, né? E que é fundamentalmente uma escola que se constrói junto. Então, e né? é interessante porque, assim, quem visita o colégio vai fazer um tour e vai ver que tem muita coisa dos alunos, assim, pelo prédio todo. A gente está tornando muito visível. Corredores. A gente se preocupa de uma maneira muito natural, assim, tornar tudo visível o que está sendo feito, né? Então, você olha, você vê um projeto que foi feito por uma turma, mas que está sendo acessado por uma outra turma, né? Tipo, às vezes o Marcelo está num projeto que ele sabe que os alunos do Fundi 1 vão querer fazer, né? Vão querer ver porque é dos maiores, né? E a mesma coisa com o ensino médio. Então, esse DNA construtivista da escola, né? Pega nisso. E deixa eu só dar uma palavrinha rápida antes que passe. É interessante, assim, porque o estágio, ele vem do Piaget, né? Assim, estágio de aprendizagem e tal. E o Piaget, ele tinha um pupilo. E o pupilo Papert, que estava ali com o Piaget, ele foi para os Estados Unidos e desenvolveu um ambiente semelhante ao que a gente tem hoje em dia com esse Lab Maker, né? Que veio se tornar o MIT Media Lab, que é uma das vertentes que a gente trabalha hoje em dia na escola, que tem o construcionismo. Então, assim, existe toda uma linhagem muito bem estabelecida do que a tecnologia tem no estágio hoje em dia com o que foi pensado lá atrás.
né? Com o que foi pensado lá no começo da escola, até com a escolha do nome, tem a ver com o tipo de tecnologia que a gente usa hoje em dia. Isso é fantástico, só estudando para ver, mas É muito legal. Você falou sobre que está exposto lá nos corredores, né? O que os alunos fazem. No Instagram, a gente tem até um destaque que fala detalhes da escola. E a gente coloca tudo que os alunos fazem. Então, a gente grava os corredores, grava a recepção. Desde a recepção, tem tudo. Até o ensino médio, todos os andares tem as coisas que eles fazem. E os pais, eles interagem muito com a gente pelo Instagram. Então, a gente posta a rotina dos alunos, a gente posta muita coisa. E eles interagem muito. E principalmente quando aparece alguma coisa sobre o que os alunos fizeram. Esse aqui é meu filho, ele que fez. Então, eles interagem muito, muito mesmo. Então, o Instagram foi uma ferramenta muito boa também para divulgar a escola, porque os pais também conseguem ver o que os alunos estão fazendo. Gente, é sensacional o jeito que eles falam com a gente. Eles veem o que os alunos fazem, eles ficam, meu filho é modelo, essas coisas. Então, isso é muito bom, né? Porque os pais conseguem ter uma visão de fora e também quando vão visitar de tudo que os alunos estão fazendo. E às vezes numa escola meio, né? Com tudo, sabe? Não tem uma visão do que o seu filho vai fazer, uma visão mais fechada. Não tem visão do que o seu filho vai fazer. Sim. E quando você tem noção que ele vai construir projetos, que ele vai construir resolução de problemas, eu acho que você fica mais aliviado, né? O conceito de mostra cultural na escola, ele permanece. Mas quando a tecnologia começou a se desenvolver, tem uma coisa que eu sempre pergunto para eles para que serve um protótipo? E o protótipo ele foi feito para falhar. Porque você vai avaliar, né? Então, até lá, a gente espera que a gente consiga apresentar a melhor versão possível, né? Mas o protótipo, ele tem uma função no aprendizado, né? E as empresas fazem isso, né? As grandes empresas que o Henrique estava falando de conectar com o mercado. O aluno aprender que existe uma fase de desenvolvimento e aquilo vai se tornar depois um projeto entregue, tem tudo a ver com o mercado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E é isso que a gente está querendo, assim. Acho que hoje a gente precisa, longe de ser uma educação tecnicista, né, que forma para a indústria do passado ali, a gente está formando pessoas preparadas para o mundo. Sim. E o que é esse aluno do mundo? Esse aluno global, esse aluno que está conectado com o mundo, com a cultura global, né, com a língua inglesa, principalmente. Aí é um papel importante também para um outro episódio. Sim. Mas é um cara preparado para lidar com as competências do mercado. Não é à toa que aqui a gente está trabalhando formando a nossa própria mão de obra aqui, né? Estou aqui com o Edu, estou aqui com a Vi, que são ex-alunos do colégio, futuramente Marcelinho também, por que não, né? No futuro aí, breve, depois aí do seu ensino médio, por que não, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está formando essas pessoas para serem profissionais de destaque, mas além de profissionais, seres humanos de destaque, né? Acho que é isso que a gente está querendo. E pode ser que no futuro, que assim, a gente vê muito esse debate sobre a tecnologia está mudando o mercado. Então, assim, pode ser que no futuro ele nem procure um emprego, pode ser que no futuro ele desenvolva alguma coisa, né? Ou seja, ele seja o dono da startup, né? Através desses tipos de projetos que nós temos na escola, né? Mas, assim, muita coisa está mudando para melhor. E que bom que eles têm acesso a tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, gente, estamos aqui quase caminhando para o final do episódio, né? Temos aqui os minutos finais. E eu queria propor aqui um bate-papo final para a gente encerrar, né? Que é a gente pensar aqui, colocar um pouquinho de reflexão pessoal sobre o futuro, como está enxergando esse nosso momento, como é que a gente está se vendo aqui nos próximos anos. E justamente sobre a seguinte pergunta, né? Nossos passados aqui, quando a gente olha para tudo que a gente está fazendo, sempre vai ter aquele que vai falar assim, né? Alguém vai falar assim, poxa, mas na minha época não tinha nada disso. Tudo isso é uma grande bobagem. Na minha época não tinha nada disso e eu me formei muito bem. Hoje eu sou um profissional de sucesso, né? A gente vai escutar isso de famílias, de pais, de pessoas da geração, né? Mas eu procuro encarar isso de uma maneira muito tranquila, né? Porque eu prefiro não me conectar ao que foi feito no passado. Eu prefiro construir o futuro, né? Mas eu queria dizer para vocês que construir o futuro é muito difícil. Ainda mais quando a gente está numa escola como a nossa, sempre que a gente tentou trazer inovação, toda vez que a gente traz uma inovação, ela é muito dura. Ela sofre críticas, ela sofre uma dura carga de realidade, né? Quando você debate assim, quando você se depara. Porque
é como o seu protótipo. Tudo que a gente faz de novo é um protótipo que com certeza não é perfeito. Se nós formos implantar as coisas esperando que na primeira vez ela vai dar certo, isso é ilusório, né? Até que quando a gente tava tentando consertar o carrinho, a gente fez várias tentativas pra colocar ele pra pelo menos andar pra frente. É isso, Marcelinho. E eu me coloco muito nessa mentalidade também. Porque quando a gente faz uma escola, a gente tem uma responsabilidade com as famílias, com vocês, estudantes, né? De caminhar, poxa, eu não posso perder o tempo de escola dessas pessoas. O investimento das famílias, né? E ao mesmo tempo caminhar por uma linha que eu também não quero ficar parado. E a gente apanha, a gente sofre. Eu citei aqui o exemplo de como a gente apanhou para entender a internet, né? Como que poderíamos gerar conexões mais seguras. E hoje temos uma internet no colégio que abrange o colégio inteiro, que não falha, praticamente não falha. Todos no colégio têm acesso à conexão, né? Média de 700 usuários, a gente fala aparelhos, né? Perfeito. Então, assim, dá uma média de 700, 750. Perfeito. E quando a gente traz para isso, eu falo assim, até para concluir, para ouvir um pouquinho cada um de vocês, é muito difícil, né? Porque a gente tem que ser muito forte a ponto de, assim, ter muita convicção do que a gente quer, né? Hoje eu sou muito convicto do que nós queremos, do caminho que nós estamos andando, mas é muito importante olhar para o passado. Quando a gente olha numa linha macro, assim, hoje, principalmente começando com vocês aqui, eu falo assim, caramba, 2008, 2011, 10, 12 anos, e nós chegamos aqui. Se a gente entender, né, que a linha de inovação, a linha de disrupção, a linha de ser criativo, de ser inovador, ela passa pelo tempo, né? A gente tem que ser muito forte porque nem todos estão preparados para lidar com as inovações. E nem todos têm base suficiente para entender, e tempo, e paciência, e coragem para inovar, né? E eu sou muito orgulhoso de tudo aquilo que estamos construindo, e ter vocês aqui, tá trabalhando com vocês dessa forma, de ter estudantes aqui com a gente, fazendo um podcast no ambiente aqui, em parceria com a Crosshost, que é fantástico com a gente, esse ambiente maravilhoso. Cara, isso é demais. Isso é um orgulho, né? Me enche de orgulho e de forças para saber que a escola que nós estamos caminhando, né? O Colégio Estágio tem 42 anos inovando. E que os próximos 42 serão ainda mais incríveis, né? Sabendo que o mundo está mudando, o Colégio Estágio está vivendo esse momento exponencial, né? E que nós, tenho certeza, ainda que tenhamos dificuldades de implantar algumas coisas, essa dificuldade eu digo que são as curvas de aprendizagem, né? Que precisam acontecer. Nada nasce pronto. Precisamos errar, e errar muito, e corrigir rápido. Esse é o mote das startups, né? Como é que surge uma startup hoje, né? Um negócio. Errar rápido para corrigir rápido, né? É dessa forma que surge. Se a gente esperar para implantar a coisa pronta, não teremos a coisa pronta para apresentar. A gente fica parado no tempo. E eu acho que esse é o nosso diferencial, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem o futuro? Como é que vocês veem esse momento que vivemos e as conclusões finais de vocês? Começa pela Vi? Pode ser. Boa, Vi. Bom, o que eu vejo sobre o futuro? Eu acho que a gente tá construindo uma coisa muito legal, assim, porque antes uma coisa que a gente só podia ter dentro de um local quadrado, tá ficando bem... A gente tá conseguindo aprender de outros lugares, de outras formas. Eu acho que é uma construção, assim, que é com o tempo também, né? E acho que tá todo mundo aprendendo e tá todo mundo se inteirando também. Porque quando você tá fazendo parte de uma equipe que não... tanto faz, é difícil, mas quando você faz parte de uma equipe que tá lá, quer se envolver, quer crescer, por exemplo, o podcast, né? Meu, vamos lá, vamos botar a cara a tapa e é isso. Então, é uma equipe que quer crescer junto e que quer também ver os resultados, né, do futuro da tecnologia. Então, essas mudanças tem que entrar dentro da educação, porque não tem como, né? Agora vai vir o novo ensino médio. Então, eu acho que, principalmente, o estágio tá bem avançado, assim, nisso da tecnologia. Maravilha.
Marcelinho, e você? Como é que você vê o cenário de futuro? Como é que você vê aí essa discussão toda que a gente fez aí? Sinceramente, eu acho que é uma coisa bem legal também, né? Porque, igual a Vi, a gente só tinha um estudo em um lugar fechado, que, tipo, nem sempre às vezes tá perto de casa. Eu moro do lado da escola, né? Mas, tipo, eu tenho um amigo, mora muito longe da escola, né? E, às vezes, ele, tipo, se ele faltar porque tá doente, ele pode correr atrás, tipo, por vídeos no YouTube, que tem vários professores e tal. E também, cara, no futuro eu acho que vai se evoluir tanto que, tipo, a gente nem vai precisar tanto de Chromebook, né? Tipo, a gente só vai ter, ou pensa assim, daqui uns 200 anos no futuro. Eu tô exagerando um pouquinho, mas tipo, um chip na cabeça a gente vai ver tudo nos olhos. Singularidade. Mas é isso. Eu acho uma coisa bem legal. Perfeito. E aí, Dudu? Cara, eu fico nesses papos legais, assim, fazendo umas analogias na minha cabeça, né? Os Lusíadas têm os velhos do Restelo, aqueles homens que ficavam falando assim, você vai pegar esse barco, você nem sabe pra onde você tá indo. Ah, não sai, não, fica aqui, né? E a gente optou ser um barco que navega nessa fluidez toda. E assim, o estágio é um bom barco para se estar. Porque a gente sabe para onde a gente está indo, a gente já passou por várias marés, né? Marés altas, né? Já pegamos o tempo fechado e o nosso barco tá aí. A gente sabe para onde a gente quer chegar. E a gente entende que por mais que tudo não continue da mesma forma que está agora, a gente está pesquisando formas de entender a nossa prática. Então, é isso. Eu quero continuar questionando a realidade e estando com os alunos aqui para fazer essa mediação do que está sendo de mais tecnológico no momento. Muito bom. Chegamos ao final do nosso episódio. Gostaram, pessoal? Sim. Sim, legal, bastante. cara. Gostou, Marcelinho? Tava nervoso no começo aqui. Você saiu bem, cara. Eu tava bem ansioso, né? Porque primeira vez que eu participo aqui, né? Um aluno de 7º ano, mas você tem 12 ou 13 anos? 12. 12 anos. Fácil não, cara. Você saiu bem no desafio. Du, sua participação mais Obrigado, que Henricão. bem-vinda. Obrigado Vamos fazer por tudo outros, aí, cara. Obrigado por tudo. Você é um cara que você sabe, né? Você sempre me inspirou. Tava lá no comecinho, novinho, assim, igual a Vi. E agora eu tô aqui já com você nessa parceria. Vambora. Valeu. E vamos longe ainda. Valeu mesmo. E Vivi, minha companheira, tô muito feliz de ter você aqui, com sua mediação, com as suas perguntas, né? A gente ia fazer esse episódio aqui, num outro dia o pessoal ficou doente, a Vi ficou doente, eu falei, vamos desmarcar, porque sem a Vi aqui, essa mediação que você faz aqui é muito importante, Obrigada. viu? Bom, chegamos ao fim do 2º episódio. Foi um prazer estar com vocês. O Colégio Estágio está de portas abertas. A intenção, mais uma vez, é levar essa comunicação, essa inovação, a forma como pensamos, a forma como a gente está estruturando o nosso colégio para as famílias, professores, até para alunos, né? Que queiram entender um pouquinho mais aquilo que estamos construindo. A gente se vê no 3º episódio, que daqui a pouquinho vai acontecer também. Espero que vocês gostem. Comentem, né, a nossa linha aqui. Sigam o Colégio Estágio no Instagram, nas redes sociais. A gente pede para que vocês interajam com a gente, façam comentários, o que acharam, façam perguntas sobre aquilo que discutimos aqui hoje. Se concordam, até se não concordam também. Acho que a dialética tá aí, né? A gente ouvir opiniões diferentes, mas foi feito com muito carinho e de coração para todos vocês. E me despeço. Até o próximo episódio. A gente se vê lá. Um grande abraço. Dignidade já. Já.